Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu sou o babaca por dizer para minha enteada, vá perguntar ao seu verdadeiro pai quando ela me pediu para pagar pelas suas passagens de avião? Eu me casei com minha esposa Elise há 12 anos. Ela tem uma filha de 16 anos, Ana, de um relacionamento anterior e também temos um filho de 7 anos. Desde o início do nosso relacionamento, Ana e eu nunca nos demos bem. Não sei como enfatizar que não é por falta de tentativa. Ela simplesmente não gosta de mim. Quando ela era mais nova, tinha medo de mim e medo de que eu despedaçasse a família deles. Hoje em dia, é mais uma espécie de desgosto neutro do que uma antipatia forte, então suponho que haja progresso. Elise é mãe em tempo integral, então ela depende da minha renda. Como resultado, eu pago por tudo para Ana. Comida, roupas, taxas de vôlei, passeios. Eu me interesso pelos hobbies dela. Vou aos jogos dela. Não estou dizendo que sou perfeito, mas faço o meu melhor para ser o padrasto que posso ser. Mas é tão difícil. Ela sempre responde com respostas curtas de uma palavra. Sempre com uma atitude. Ela faz coisas para me provocar. Fica fora até tarde, cheirando a álcool. Sempre tentando entrar escondida com meninos. Coisas típicas de rebeldia. Mas eu sempre deixo claro que a amo e estou lá por ela, esperando que sua fase de adolescente idiota passe. O contrário é verdadeiro para o pai biológico dela. Ela o adora. Não consigo dizer o porquê. Ele nunca vai aos jogos dela, sempre arranja desculpas para não querer vê-la. Ele esqueceu o aniversário dela no mês passado e ela chorou até dormir. Enfim, na sexta-feira, fui ao quarto dela para verificar o celular e ler suas mensagens. Não é algo permanente, mas ela foi pega saindo escondida 2 vezes no último mês, então essa é a punição dela. Peço o celular, ela diz, não, estou cansada de você fuçando minhas coisas, me deixe em paz. Eu digo que não vou pedir novamente e ela diz, vá se f*** de uma vez. Você não é meu pai de verdade. Nunca foi. Pare de agir como se pudesse me dizer o que fazer antes de se levantar e bater a porta. Como eu disse, pessoal. Estou cansado. Cansado do desrespeito flagrante. De ser o saco de pancadas verbal enquanto ainda providencio mais para ela do que qualquer outra pessoa em sua família. Não temos realmente conversado desde então, até esta manhã, durante o café da manhã. Ela perguntou se eu poderia pagar pelas passagens de avião dela para que ela pudesse visitar o namorado em outro estado. Como eu disse, sua mãe não trabalha e seu pai é um idiota, então normalmente eu seria o que colocaria o dinheiro. Mas não desta vez. Eu respondi, vá perguntar ao seu pai de verdade. Eu pude perceber que ela ficou magoada. Lágrimas brotaram de seu rosto e ela se retirou da mesa. Minha esposa me chamou depois e disse que meu comentário foi extremamente desrespeitoso. Eu disse que, se algo é desrespeitoso, é ela me tratando como um capacho e um cartão de crédito, e não vou mais tolerar esse tratamento em minha casa. Eu disse a ela que não precisamos ser amigos, mas se ela não consegue ao menos ser cordial comigo ou respeitar minha posição como figura de autoridade, ela pode encontrar outra pessoa para pagar por suas coisas não essenciais. Sou o babaca? E para adicionar mais contexto, minha esposa é uma santa. Ela me defende quando Ana diz algo rude ou sarcástico. Ela apenas disse que rebaixar-se ao nível dela foi inadequado. Mas ela é uma mãe maravilhosa e faz o melhor que pode. Não é o babaca, mas você mal mencionou sua esposa, a mãe dela. Porque ela não está lidando com isso. Você está na vida da filha dela desde os 4 anos, como padrasto, e sua esposa continua deixando isso apodrecer? Ela continuou a deixar a filha desrespeitar você e a enganar a filha sobre o verdadeiro caráter do pai. Isso é todo tipo de coisa errada. Ela tentou, mas para ser honesto, ela não é boa nesse tipo de coisa. Ela é uma mãe maravilhosa, mas tende apenas desculpar o comportamento rebelde com ela vai superar isso. E como eu disse, a Ana tem progredido. Atualização. Ei pessoal! Já se passaram 2 semanas desde que postei e imaginei que vocês gostariam de uma atualização. Muita coisa aconteceu desde a última vez que postei. Então, naquela noite, fiz o que muitos dos comentários sugeriram que eu fizesse, que era me desculpar. Eu disse a ela que sinto muito por insinuar que não sou o pai verdadeiro dela, mas goste ou não, eu a considero minha filha. Que eu a amava e sempre estarei lá para ela.
Ela começou a chorar e soluçar incontrolavelmente e disse: "Por que ele, seu pai biológico, não me ama?" Eu a abracei e disse que ela não precisava lutar pela aprovação dele. Também me desculpei por olhar o telefone dela, que vinha a aceitar que não é uma punição apropriada para uma adolescente e queria encontrar outras alternativas. Por fim, mencionei a terapia e, embora ela estivesse hesitante no início, deixei-a saber que não era motivo para se envergonhar, que tudo o que ela dissesse na terapia seria totalmente confidencial. E que poderia ajudar ter um confidente para ajudá-la a resolver seus sentimentos. Ela sentou-se nisso durante o dia, mas no dia seguinte me avisou que ela estava pronta, então marquei a consulta o mais rápido possível, que foi na sexta-feira passada e sua segunda consulta esta tarde. Faz apenas uma semana, então não quero ficar muito otimista, mas honestamente sinto que já estou percebendo uma melhora. Na verdade, ela está se envolvendo em conversa fiada, quando normalmente não daria a mínima para isso. Ela está seguindo todas as regras, chegando em casa em um horário razoável. Ela está menos retraída e mais social até o ponto em que seu irmão comentou sobre a mudança hoje. Mas a notícia mais emocionante de todas é quando saiu do carro voltando da terapia. Ela disse e cito: "Obrigada, pai." Ela nunca me chamou de pai antes, então, honestamente, estou andando nas nuvens nas últimas 2 horas. Não estou delirando o suficiente para pensar que tudo está ótimo, mas honestamente, a mudança de comportamento na última semana foi o maior progresso que tivemos desde, bem, sempre. Estou cautelosamente otimista daqui para frente. Obrigado novamente a todos por seus comentários, especialmente aqueles que me deram o empurrão que eu precisava. Eu sou a babaca por dizer à minha amiga para parar de usar minha vida para obter atenção insignificante e viver sua fantasia em outro lugar? Eu, 17, tenho 8 irmãos mais velhos. Sem entrar em muitos detalhes, há algumas adoções e meio-irmãos no meio, mas sou próxima de todos eles e, embora minha vida possa ser louca às vezes, não trocaria por nada. Também é relevante que não tenho nenhum dos meus pais na minha vida desde os 11 anos. A questão envolve minha amiga próxima, 17, que conheço desde que tínhamos 4 anos. Há cerca de um ano, ela vem constantemente postando nas redes sociais sobre os irmãos mais velhos super bonitos da melhor amiga e a terrível história de como ela se viu em um triângulo amoroso com os irmãos de sua melhor amiga, e isso está seriamente irritante. Ela nunca teve realmente nada a ver com meus irmãos, eles a conhecem como a amiga da minha irmã mais nova e nada mais, então eu realmente não entendo de onde tudo isso está vindo. Nas últimas semanas, no entanto, isso piorou muito. Ela conta histórias para as pessoas na nossa escola sobre o romance ardente que é sua vida, e está me trazendo muita atenção indesejada. Tentei conversar com ela sobre isso, mas ela sempre diz que nunca faria nada para me machucar e que está apenas vivendo sua vida, o que nem faz sentido. Já mencionei isso tantas vezes que comecei a evitar sair com ela porque sei que meus irmãos entrarão na conversa e eu terei que pedir a ela para parar novamente. Ontem tudo explodiu. Saímos com alguns amigos e 4 dos meus irmãos nos deixaram no local. Quando entramos, metade das meninas do grupo imediatamente começou a falar com minha melhor amiga sobre os caras bonitos no carro e se aqueles eram os homens atraentes dos quais ela estava falando. Eu surtei e gritei: "Esses são meus irmãos e juro por Deus, nome da amiga, se você não parar de usar minha vida para obter fama mesquinha, vou te cortar da minha vida. Pare de viver sua fantasia através de mim, faça isso em outro lugar." E saí. O que acho que foi muito duro e poderia ter esperado até estarmos em particular. Ela me ligou depois para dizer que queria espaço na nossa amizade porque eu estava ficando com ciúmes, carente e controladora desde que ela ficou próxima dos meus irmãos, o que não é nem um pouco verdade. Todos os meus irmãos até agora me disseram para simplesmente parar de ser amiga dela, mas ela tem sido muito importante na minha vida por muito tempo e não quero arruinar o que temos, mas ao mesmo tempo não quero continuar deixando ela usar minha vida para a fantasia dela. Eu sou a babaca? Você não é a babaca. Patinha, essa garota não é sua amiga. Ouça seus irmãos, eles parecem estar do seu lado e podem enxergar a situação com melhor perspectiva. Amigos verdadeiros escutam quando você pede para não se sentir desconfortável. Amigos verdadeiros geralmente não babam abertamente pelos membros diretos da sua família. E amigos verdadeiros definitivamente não fazem birra e ofendem quando são confrontados sobre suas bobagens. Atualização. Olá a todos, tenho uma pequena atualização para aqueles que gostariam de ouvir, e também gostaria de agradecer a todas as pessoas que deram conselhos e opiniões. Então, a primeira coisa que fiz foi ter uma conversa adequada com meus irmãos sobre tudo o que vem acontecendo.
Mostrei a eles o post e todos os comentários que recebi, e eles levaram 1 minuto para lê-los antes de falar. Um dos meus irmãos, Sam, me assegurou que eles nunca tiveram qualquer tipo de flerte, interesse romântico ou sexual pela minha amiga em qualquer momento. Nunca houve um momento em que algum deles estivesse sozinho com ela por mais de 1 minuto. Não vou mentir, isso tornou tudo muito mais fácil. Eu estava aterrorizada que um deles admitisse ter feito algo com ela. Também falamos sobre o comportamento recente dela, contei a ele sobre o que ela vinha dizendo e então Sam se manifestou. Ele disse que no passado eles ouviram minha amiga intencionalmente contando coisas estranhas sobre mim para as pessoas, de forma a parecer que eu não era alguém com quem você gostaria de ser amigo. Eles ouviram essas conversas na minha casa quando eu não estava por perto ou fazendo algo e ela estava me esperando. Coisas como, ela é muito grudenta, ou ela é controladora, até mesmo contar às pessoas que eu havia dormido com um dos meus irmãos. Isso doeu. Muito. Então, vocês estavam certos, ela tem me isolado das pessoas. Depois da nossa conversa, precisei sair para respirar um pouco, então fui dar uma volta. Minha amiga acabou me ligando e eu atendi. Eu sei, estúpido, mas eu estava magoada e queria saber se ela realmente tinha feito essas coisas. A conversa foi assim. Ela, escuta, meu nome, somos amigas há muito tempo e não quero te machucar, mas essa amizade se tornou muito tóxica. Você está falando sério? Eu sei o que você tem dito sobre mim. Você é uma mentirosa e uma pessoa estranha, e a única coisa tóxica nessa amizade é você. Ela, eu nunca menti para você em minha vida, então não sei o que você acha que eu disse ou fiz, mas você está errada. Não é minha culpa se as pessoas não querem ser amigas suas porque você é estranhamente possessiva. Você literalmente disse às pessoas que estava namorando meus irmãos, isso é nojento e muito errado. Ela, é disso que estou falando, você não está agindo como você mesma ultimamente. Sinto que desde que ficamos mais velhas, você começou a ficar obcecada por atenção. Eu não gosto dessa versão de você, não é minha melhor amiga. Eu desliguei depois disso e agora me sinto péssima. Ela era minha melhor amiga, não faço ideia do que fazer a seguir porque ela não parou de me ligar desde a ligação. Quero bloqueá-la, mas simplesmente não consigo fazer isso. Me sinto um completo fracasso. Então, é isso que estou enfrentando agora. Não faço a menor ideia do que farei a seguir, quero contar aos pais dela, mas o que eu diria? Você está fetichizando os meus irmãos? Eu não tenho absolutamente nenhuma evidência e não faço ideia do que ela disse a eles sobre mim. Quem sabe? Qualquer conselho seria apreciado, já que minha cabeça não está funcionando direito no momento e tudo o que tenho feito é chorar. Atualização. Resumindo, segui o conselho de vocês. Liguei para minha ex-amiga e disse o seguinte: não quero mais você na minha vida. E foi isso. Eu sei que algumas pessoas me disseram para destruir a reputação dela, mas sinto que isso faria mais mal do que bem. E se um dia ela amadurecer, tenho certeza de que não quer que esse drama todo esteja associado a ela para sempre. Os primeiros dias após essa ligação foram agitados. Eu não conseguia parar de chorar, o que me fazia sentir patética, e no geral eu me sentia perdida. Não fiz muitos amigos na escola, a maioria das pessoas me vê como uma estranha que abandonou sua melhor amiga de 10 anos por ciúmes dos próprios irmãos. Então acho que almoçarei no banheiro a partir de agora. Também recebi ligações da irmã da minha ex-amiga, que me xingou e reclamou que meus irmãos amavam tanto a ex-amiga e que eu era uma vaca por separá-los, então acho que ela está mantendo a versão dela. Então é isso. Estou apenas passando tempo comigo mesma e com minha cama. Não sei se vou atualizar novamente, mas por enquanto é isso. Obrigada novamente a todos. Minha namorada está agindo de forma estranha e escondendo coisas de mim. Minha namorada, 24, e eu, 26, moramos juntos há alguns meses agora. Após o primeiro lockdown, decidimos que não queríamos passar tantos meses separados novamente, e sabíamos que um novo lockdown estava a caminho, então começamos a morar juntos. Além disso, estamos juntos há quase 4 anos. Tudo está indo muito bem, somos melhores amigos e morar juntos é um verdadeiro prazer. Mas algumas coisas são estranhas. Às vezes, ela parece muito suspeita, como alguns dias atrás, quando ela parecia culpada por algo. Ela foi para a cozinha, passou pela sala de estar para ir ao nosso quarto e eu vi que ela estava escondendo algo atrás das costas. Brinquei e perguntei o que era, e ela disse nada.
Comecei a rir e perguntei novamente, mas ela ficou brava e correu para o nosso quarto e trancou a porta. Eu vi que ela tinha nas mãos um garfo. Apenas um garfo, um simples garfo. Não pode ser confundido. Ela fez isso 2 vezes neste mês. Da primeira vez eu a encontrei e ela estava escondendo 2 colheres atrás das costas, então ela correu para o nosso quarto. Eu perguntei a ela depois que isso aconteceu, por que ela esconde essas coisas, e ela disse que não é da minha conta, todo casal tem seus segredos. Eu aceitei, mas, por que colheres e garfos? Além disso, às vezes eu a vejo fazendo a mesma coisa, mas do nosso quarto para a cozinha, simplesmente levando essas coisas de volta para o lugar delas. Eu nunca vejo essas coisas no nosso quarto, no entanto. Espero ter ajudado. Se você tiver mais perguntas, é só me dizer. Atualização. Depois de postar, eu estava com medo. Será que minha namorada estava usando drogas pelas minhas costas? Será que ela tinha um distúrbio alimentar? Deveria pressionar por mais respostas. Deveria colocar uma câmera? Deveria pegá-la de surpresa e entrar no quarto quando ela estivesse sozinha lá dentro? Decidi sentá-la e conversar. Nós nos comunicamos bem. Nunca discutimos quando fazemos isso, geralmente. Mas desta vez, mesmo sendo o mais doce possível, ela ficou brava, muito brava. Pare de perguntar sobre isso. Não é não. Você não receberá uma resposta sobre isso. Ela ficou fria depois disso, por dias. Não falou mais comigo. O Reddit me assustou com os comentários sobre drogas e distúrbios alimentares, então decidi colocar uma câmera em nosso quarto. Rapidamente vi o que ela estava fazendo com eles e isso me deixou ainda mais confuso. Ela apenas os colocava em um saco plástico, colocava em uma mochila dela e depois a guardava em nossa cômoda. Depois de ver isso, procurei a mochila em nossa cômoda e lá estava ela, talheres, uma panela e um prato. Eu fiquei ainda mais confuso. Mais perguntas do que respostas naquele momento. Então eu a sentei novamente. Peguei a mochila e a abri na frente dela e perguntei novamente. Ela ficou brava, muito brava, depois chorou, depois foi embora dar uma volta. Ela me enviou uma mensagem 2 horas depois para dizer que estava na casa da irmã e voltaria quando se sentisse pronta. Ela voltou 2 dias depois porque precisava trabalhar e não tinha outra escolha. Então foi a vez dela de me sentar e finalmente me contar o que estava acontecendo. Ela estava inquieta e quase chorando, mas também rindo, e ela disse, eu sei que é bobo, mas eu simplesmente odeio lavar louça. Eu perguntei o que ela queria dizer. Desculpe pela maneira como agi sobre tudo isso, mas eu estava envergonhada de contar a verdade. Eu odeio lavar louça, e, quando é minha vez de fazer isso, eu retiro algumas louças, as escondo e, quando é sua vez de lavar a louça, eu as coloco de volta, para que eu tenha menos para lavar. Fez sentido, nossa regra é quem cozinha não precisa lavar a louça. Eu sempre achei que, como ela cozinha refeições elaboradas, era por isso que eu sempre tinha que lavar tantas louças. Naquele momento, eu simplesmente ri por que diabos? Mas também foi incrivelmente engraçado de alguma forma. Decidi contar a ela sobre a câmera, ela ficou ofendida no início e depois riu, ela disse que merecia e provavelmente teria feito o mesmo. Mostrei a ela o primeiro post e ela pediu desculpas por me fazer me preocupar tanto por tão pouco. Tudo está bem quando termina bem, é uma história legal, para ser honesto, sem ressentimentos, apenas uma história engraçada para contar às pessoas daqui a alguns anos, por enquanto ela ainda está muito envergonhada com isso, como era de se esperar. A partir de agora, eu sempre lavarei a louça e ela cuidará da roupa. Edit, só editando porque as pessoas estão exagerando, eu não vou terminar com ela por causa disso, é menos pior do que vocês pensam. É apenas uma coisa infantil, eu a peguei escondendo uma vez e ela achou que era tarde demais para voltar atrás e continuou até eu descobrir o que ela estava fazendo. Ela ficou brava porque estava envergonhada, ela é uma pessoa ansiosa, algumas coisas são difíceis para ela, isso acontece, é apenas 0,1% do que ela realmente é. Eu não vejo as coisas através de lentes cor-de-rosa, sou muito pé no chão e vejo as coisas como são, um erro, sim, me fez lavar mais louças, mas o que é mais um prato e uma colher? Além disso, costumávamos alternar, um dia era eu, um dia era ela nunca deixava as louças por muito tempo na mochila, e também estava em um saco plástico dentro da mochila, como se fosse levar seu almoço para o trabalho. Ela é um ser humano, não apenas um post simples no Reddit. Meu noivo ficou muito acima do peso e agora estou tendo dúvidas sobre o casamento. Estamos juntos desde os 18 anos. Ele me pediu em casamento em abril passado, o que me deixou muito feliz.
Naquela época, ele estava acima do peso, talvez com cerca de 22 kg a mais. Ele ganhou isso durante a faculdade. Embora isso obviamente não seja ótimo, também não era um motivo para terminarmos. Eu ainda gostava de fazer sexo com ele e ele ainda era ativo o suficiente para levar uma vida normal e nos divertirmos juntos. Desde então, ele continuou ganhando quase mais 45 kg em um pouco mais de um ano. Ele pesa mais de 135 kg. É ridículo nesse ponto. Eu entendo completamente comer uma dieta ruim de lanchonetes e micro-ondas quando se está na faculdade, além do estresse e das noites estudando, ou festejando, onde beliscar é comum. Mas vai muito além disso. Os hábitos dele não melhoraram depois da faculdade. Eles apenas pioraram. Eu moro com ele desde o nosso 3º ano e posso afirmar que ele come muito mais comida lixo agora, não menos. Apesar de eu fazer compras e preparar refeições saudáveis e adequadas para nós dois. Não estou reclamando disso, eu adoro cozinhar e experimentar novas receitas, só estou observando que ele não quer comer saudável mesmo sem precisar fazer qualquer esforço para isso. Além disso, odeio aplicativos de entrega de comida, sério, não tenho nada contra os motoristas que estão tentando ganhar algum dinheiro, mas como cliente, sinto que o acesso instantâneo 24/7 à comida rápida se tornou quase uma muleta para ele. Ele precisa pedir algo quase todos os dias. Sem mencionar o buraco que isso está fazendo em nosso orçamento. Ele não consegue resistir a essa disponibilidade constante, sabendo que pode ter o que quiser, quando quiser, sem nem precisar sair de casa. Isso é muito antes da quarentena, aliás. Sinto meu interesse sexual diminuindo a cada dia. É horrível porque eu ainda o amo pela pessoa que ele é, mas a parte física simplesmente não está mais presente. É uma falta que ambos notamos. O problema é que ele não está particularmente motivado a fazer algo a respeito, porque sua libido diminuiu em relação ao seu ganho de peso. Basicamente, ele pensa que estamos ambos sem vontade de fazer muito sexo nos dias de hoje. Ele não percebe que está fazendo algo que causa isso, não é apenas uma coincidência. E não se trata apenas do tamanho dele também. Também é a tendência dele de apenas ficar sentado no sofá com o laptop o dia todo beliscando. Costumávamos fazer mais coisas juntos. Eu tentei várias vezes fazer com que ele fizesse coisas nas quais sei que ele está interessado, ou costumava estar, mas ele geralmente recusa em favor da internet. É difícil sentir atração por ele quando é isso que ele faz o dia todo. Tentei conversar com ele sobre tudo isso. Ele alterna entre dizer que não está tão acima do peso e dizer que não é um grande problema porque não tem nenhum problema de saúde. Mas ele não pode ter certeza disso porque não vai ao médico há um tempo. No geral, ele evita minhas preocupações fazendo piadas e agindo de forma muito descontraída sobre o assunto. Nossos planos de casamento estão pendentes devido à Covid, mas decidimos seguir em frente apenas com uma cerimônia oficial muito pequena em setembro. Estar tão perto de fazer esse compromisso com ele, do jeito que ele está agora, está começando a me fazer refletir seriamente. Eu não quero que meu marido seja assim pelo resto da vida dele. Não quero que ele morra jovem. Quero dizer, 45 kg em um ano? Então, onde ele estará aos 30 anos com essa taxa? Não tenho certeza porque ele não vê um problema. Ele parece satisfeito com as coisas como estão. Ele diz que não está deprimido, não insisti muito, mas perguntei algumas vezes e ele não parecia entender por que eu estava perguntando. Eu sei que a depressão ou outros problemas de saúde mental podem causar coisas assim, e sei que a depressão nem sempre pode ser vista pelas pessoas ao seu redor, mas somos bastante abertos emocionalmente um com o outro. Ele nunca foi um cara que tem dificuldade em falar sobre seus sentimentos ou problemas. Então isso é incomum para mim. Ele é atencioso comigo, brincalhão e animado como sempre em sua atitude diária. Sua higiene está boa. Você não pensaria que algo está diferente se não fosse pela forma como ele come porcarias e geralmente não quer fazer nada que o afaste do computador ou do celular por mais de uma hora. Será que ele ainda pode estar deprimido, você acha? O que faço em relação a isso? Se ele está passando por alguma dificuldade, quero apoiá-lo. Por outro lado, se for apenas preguiça e falta de interesse, honestamente não acho que conseguiria lidar com isso se nada mudasse. Como posso distinguir a diferença? Atualização. Bem, lá vai, não é uma atualização muito boa. Eu segui várias sugestões sobre o que abordar com ele e como ter a conversa sobre minhas preocupações. Ele fez o usual, tentou minimizar tudo. Persisti, muito mais do que antes.
Eventualmente, conseguiu o que queria, ele finalmente disse a verdade. Não foi fácil, entenda bem, foi um processo de várias horas. Ele não queria admitir nada. Ele tem um fetiche por ganho de peso. Não eu ou alguém ganhando peso, algo que eu já sabia que existia, mas ele ganhando peso. Ele tem feito tudo isso de propósito, há anos. Ele disse que o começo foi acidental, apenas comendo muita porcaria na faculdade. Depois, ele percebeu que gostava disso. Ele também percebeu que se deixasse o peso aumentar demais, eu poderia desistir dele. Ele não queria me perder. Então ele teve autocontrole suficiente para mantê-lo em um nível moderado, até eu aceitar o pedido de casamento dele no ano passado. Aparentemente, isso foi o sinal verde que ele precisava para jogar a restrição para o alto e se entregar totalmente a esse fetiche. Eu nunca tive a menor suspeita durante todo esse tempo. Acho que não posso me culpar por isso, porque o ganho de peso dramático normalmente é por motivos que eu presumi. Depressão, estresse, maus hábitos ou simplesmente se sentir confortável e não se importar. Nunca ouvi falar de motivações sexuais. Ainda me sinto uma completa e total idiota. Como se tivesse sido enganada, totalmente. Isso não era o que eu achava que estava casando. Quando, se é que algum dia, ele ia me contar. Ele afirma que teria contado quando fosse o momento certo. O que isso significa? Na próxima semana? Duvido. Daqui a anos, quando talvez tenhamos filhos. Mais provável. Ah, e a relutância em fazer qualquer coisa que exija sair da internet que eu mencionei. É porque ele está postando em fóruns e comunidades de fetiches no Discord sobre isso. Todas essas pessoas compartilham dicas de ganho de peso e comparam fotos de progresso de suas barrigas e escrevem histórias de roleplay pornográficas. Estou verdadeiramente enojada. Fiquei sentada ao lado dele, completamente alheia, inúmeras vezes enquanto ele se satisfazia em seu próprio mundo. Ele até discutiu com estranhos como me manter no escuro. Aparentemente, a sugestão mais comum foi fingir que não sabe e transformar isso em uma piada recorrente. Então aí está a minha explicação para o motivo pelo qual ele constantemente ignorava tudo o que eu dizia. Inacreditável. Isso tem acontecido bem debaixo do meu nariz por anos. Eu realmente não consigo entender como pude ser tão desatenta. E que a pessoa que eu achava que conhecia teve a audácia, não apenas de se tornar intencionalmente obeso, mas de esconder suas motivações de mim, buscar conselhos sobre como fazer isso e mentir repetidamente quando tentei falar sobre minha preocupação. Eu expressei como me senti seriamente traída, como se nosso relacionamento tivesse sido construído sobre uma falsa premissa sem o meu conhecimento. Ele pediu desculpas sinceramente. Ele disse que tentaria perder peso. Perguntei por que ele só está dizendo isso agora. Porque ele se recusou a discutir ou mudar qualquer coisa nas outras vezes que perguntei o que estava acontecendo. Deixando-me confusa e preocupada. Ele não tinha uma resposta. Ele apenas implorou para que eu lhe desse uma chance e prometeu que pararia e se tornaria mais saudável. Meu problema é que eu simplesmente não sei se posso acreditar nisso. E mesmo que ele cumpra, não sei se consigo superar as mentiras. Por anos. Fiquei tão perplexa que pedi a ele que saísse hoje, a conversa foi ontem à noite, para que eu pudesse reunir meus pensamentos. Ele voltará amanhã à noite. Tenho 100% de certeza de que quero cancelar o noivado. 80% de certeza de que quero apenas encerrar o relacionamento de uma vez por todas. Que droga! Eu amo esse homem profundamente. Por que ele teve que fazer isso? Minha ex-noiva me abandonou sem dar nenhuma explicação antes do nosso casamento. Já se passaram 16 anos e agora ela quer conversar sobre isso de novo. Devo reabrir feridas fechadas? Nunca recebi uma explicação. Ela simplesmente foi embora e não disse nada para ninguém. Foi literalmente pouco antes da nossa grande cerimônia de casamento. Ela não deixou uma nota, nada, apenas partiu. Até mesmo a família dela ficou perplexa. Ela simplesmente foi embora. Nós namoramos durante todo o ensino médio e faculdade. Eventualmente, ela voltou, mas não para mim. Eu tive que descobrir por meio de terceiros, os pais dela, que ela não tinha intenção de voltar para casa. Ela não queria ter nada a ver comigo e disse aos pais dela para evitarem minha presença. Eu nunca tive escolha na questão. Respeitei os desejos dela. Nunca entendi por que ela fez isso. Minha única suposição era que ela teve um colapso mental, pois ela cortou todo o contato com todos.
Nós éramos jovens e ainda estávamos amadurecendo. Eu não sei, mas tenho lutado com isso desde então. De repente, ela me envia uma mensagem no Facebook depois de todos esses anos e quer se encontrar. Estou cheio de emoções neste momento. Raiva, nervosismo, esperança, tristeza. Eu ainda tenho sentimentos por ela. Não sei se poderia aceitá-la de volta. Mas, olhando para o perfil dela no Facebook, sinto saudades. Ela está ainda mais bonita do que antes e solteira. Estou em conflito. Ela se recusa a falar sobre o motivo de ter ido embora. Ela disse que é melhor conversar pessoalmente. A única coisa que consigo perceber no perfil dela no Facebook é que ela fala muito sobre ser fraca, levar uma vida cheia de vergonha e arrependimento e se sentir solitária. Isso é idiota. Ela me abandonou e eu não deveria querer nada com ela, mas droga, ainda tenho sentimentos por ela. Nunca parei de pensar nela. O que devo fazer? Ignorá-la em troca? Confrontá-la? Ver aonde esse encontro nos leva? Atualização. Bem, isso foi algo. Pelo menos consegui ter um encerramento. Nós nos encontramos em um café e sentamos para conversar ao ar livre. A primeira coisa que notei foram as cicatrizes graves em seus braços e o quanto de dor estava em seu rosto. Resumindo a história, ela queria terminar antes mesmo do casamento, mas era fraca e covarde demais para se manifestar. Ela teve um colapso nervoso completo por causa de tudo. Ela estava cansada de ser forçada a fazer coisas que nunca quis fazer e de nunca ter coragem para se impor. Ela estava irritada com sua família pressionando-a para se casar e ter filhos, estava irritada com eles a obrigando a fazer um curso que ela não queria, estava irritada consigo mesma por não conseguir se manifestar. Nada do que ela fez foi justificado, concordamos nisso. Quando a pedi em casamento, fiz isso em um local público. Coloquei-a em uma situação difícil e ela queria dizer não, mas não suportava me ver machucado. Ela estava certa. Eu tomava todas as decisões por ela. Eu era uma pessoa muito diferente naquela época e ela era muito submissa, no sentido de que apenas seguia o fluxo e não tinha personalidade forte. Eu frequentemente abafava sua voz e raramente lhe dava a chance de crescer como pessoa. Naquela época, eu costumava focar apenas em mim mesmo. Bem, tudo culminou em um colapso mental completo e ela fugiu de seus problemas por influência de sua melhor amiga e única pessoa no mundo em quem ela confiava. Como ela disse, é a única coisa que ela sabe fazer, fugir. Ela nunca teve coragem de se manifestar. Sua vida simplesmente entrou em uma espiral descendente. Ela passou alguns anos sem teto depois que o marido de sua melhor amiga a expulsou. O resto desse tempo foi passado na prisão, embora ela não tenha especificado o que fez. Ela foi libertada cerca de 1 ano atrás e está reconstruindo sua vida. Ela tem um emprego, está se reconectando com os pais e finalmente está se reconectando comigo. Ela nunca parou de tentar entrar em contato comigo. Quanto ao nosso futuro, não temos nenhum. Ambos concordamos em terminar as coisas e seguir caminhos separados. Ambos mudamos, nos tornamos duas pessoas diferentes. Não temos nada em comum e não moramos perto um do outro. Ela não justifica o que fez e não quer ser perdoada. Ela acha isso repugnante e tem vergonha de suas ações. Eu queria ficar com raiva, mas não consegui. Eu simplesmente a perdoei. Com isso, apertamos as mãos, nos despedimos e provavelmente será a última vez que nos veremos. É agridoce. Consegui o encerramento que eu queria. Ambos conseguimos. Parece que um fardo foi aliviado. Agora eu sei que nunca tivemos um futuro juntos e nunca teremos. Mas, por outro lado, estou triste porque acabou. Todos esses anos esperando que algo acontecesse foram em vão. Mas, no final das contas, isso é um fim e finalmente tem um encerramento. Poucos podem dizer isso. Eu acredito na história dela? Sim, acredito. E mesmo que ela esteja mentindo nesse ponto, isso realmente importa? Eu sempre soube que ela era muito fraca, submissa. Ela geralmente faz o que todos mandam e frequentemente foge quando as coisas ficam difíceis. Ela evita seus problemas porque é fraca demais para enfrentá-los. Quer dizer, faz sentido porque a família dela não falava comigo sobre ela. Eles eram os típicos pais rígidos que abandonaram a filha problemática. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 14.000 inscritos. Uma boa noite pessoal.